Bom, senhor presidente, né? É uma pena aí muitos dos colegas terem tido problemas e não poderem estar aqui com a gente, porque eu acho que o que eu tinha preparado para o grande expediente vai mudar um pouco de rumo, né? Eu vou aqui fazer já uma sensibilização, uma explanação de convencimento aos colegas sobre a questão aí dos vetos, né, que a gente recebeu, que foi apresentado hoje nessa casa. E aí aqui fazer aí algumas ponderações. Acho que precisa parabenizar aí a primeira votação dessa criação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que inclusive é uma iniciativa do vereador Tiago, mas também com uma ponderação de por que isso chegar só agora, né, nessa altura do campeonato, aí faltando 6 meses para o término de uma legislatura. É algo que desde o início a gente falou, a gente pregou reativação do Conselho da Mulher, criação de uma coordenadoria específica, né, para as políticas públicas para as mulheres, tendo em vista esse momento de pandemia, o quanto que a violência contra a mulher tem aumentado a nível municipal, estadual, nacional. E aí fica aqui, né, as ponderações a respeito desses vetos que a gente recebeu. Nenhum deles, né, encontra um arcabouço jurídico, uma fundamentação legal que convença a necessidade desse veto. Quando se fala, vou citar alguns aqui, por exemplo, a inclusão do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, que é o NTEM, na justificativa fala que foi consultado o site do MEC, né, que lá se fala só em Núcleo de Tecnologia Educacional. Mas eu acho que poderia ter tido a boa vontade de consultar a nossa Superintendência Regional de Ensino, onde eles iriam prontamente, né, responder que Núcleo de Tecnologia Educacional já existe na nossa cidade, que é o NTE, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que funciona na nossa Superintendência Regional de Ensino de Patrocínio, inclusive fazendo um trabalho fantástico agora nesses momentos de pandemia, dando um apoio aí para todos os professores da rede. A ideia do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal é justamente esse aparato para com os professores, os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então não tem por que motivo isso ser negado. Aí, uma outra emenda nossa, que foi adquirir os EPIs de proteção individual, né? Foi falado aqui que o município, em razão da Covid-19, criou medidas excepcionais para todos os servidores, de modo que a imposição implique em gerar custo não previsto no orçamento, que é de competência privativa do chefe do Executivo. Trata-se da lei orçamentária ou não trata-se? Claro que trata-se, porque nós temos que pensar que nesses meses todos que a educação presencial está parada, isso é uma economia de milhões, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o Programa Nacional de Transporte Escolar, que são recursos, né, que recebe com certa regularidade. A gente não tem visto ações nesse sentido. Eu vou colocar aqui uma ponderação, né, para nível de colaborar com o Poder Executivo, com a Secretaria de Educação. Por exemplo, eu recebi a resposta do requerimento de informação falando das cestas básicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim, é totalmente, não tem outra palavra, gente, é vergonhosa a resposta, é vergonhosa. Pediram o pessoal, as chefias, os trabalhadores, os colaboradores da Secretaria de Ação Social para fazer lista de cesta básica para encaminhar para mim. Gente, que desserviço, que desserviço. O que eu pedi foi um requerimento de informação para saber a merenda escolar de cada comunidade escolar foi para quais famílias. A própria unidade poderia ter controlado isso. Lá no dia 30 de março, eu mandei um e-mail para o gabinete da Câmara Municipal e para o gabinete do prefeito municipal falando sobre isso. Depois disso, o Senado falou, a Câmara dos Deputados falou. Em algum momento no texto, a pessoa responsável jurídica, que eu não sei quem, né, fala para mim assim que quando do questionamento ainda não tinha nenhuma fala nesse sentido. Nossa, que bom, isso era para merecer elogios, né, se nosso município tivesse saindo na frente positivamente, mas isso serve como uma negativa para isso. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento atípico para todos nós temos que diminuir os discursos políticos e trabalhar numa questão mais técnica, porque tem muita gente precisando
que essas cestas básicas continuem. Um exemplo disso, tanto pode fazer as cestas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que a rede estadual está fazendo essa semana. Quem está acompanhando, fazendo uma pesquisa, mandando os alunos responder um link do Google Docs, para poder falar o que eles podem ir na escola pegar, e as diretoras que são responsáveis, porque o dinheiro da rede estadual não passa, né, é transferência direta, estão fazendo. Então, por que o município também não poderia fazer? Fica aí na questão de contribuir. Justifica-se aqui que seus projetos, alterações de valores, aumentando consequentemente as suas despesas. Não se trata de aumento de despesas, e sim de realocação, de planejamento. Eu acho que é algo que eu vou sonhar um dia, né, que a gente tenha um poder público a nível executivo, que a gente tenha um bom gestor de projetos, né? Além dos secretários, a gente precisa ter um gestor de projetos, porque secretários parece que estão sendo cargos muito políticos, que estão entendendo pouco de suas pastas e utiliza do jurídico, que não tem obrigação de entender nada disso, para pegar recortes de entendimentos do STF e responder vereador que defende determinadas bandeiras. Aí eu acho que nós estamos pecando. Nós temos que melhorar nesse sentido. Um bom gestor de projeto, a gente poderia aí, né, colaborar com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria de Educação, com todas as secretarias em geral. Um outro ponto, né, interessante aqui, critica e fala que as emendas são ampliativas. Não existe emenda ampliativa aqui em momento nenhum. Tudo que foi sugerido nessas emendas são emendas de caráter redacional. É como se a gente, a grosso modo, para todo mundo entender, nós estamos escrevendo na lei orçamentária a possibilidade de algo acontecer. Por quê? Se eu conseguir o recurso com o deputado, se outro colega vereador conseguir o recurso do deputado, está lá criada a caixinha, a pasta, onde vai ser alocado esse recurso depois. Se não escrever, nós podemos correr o risco de estar pecando e não ter o jeito nem de direcionar um recurso específico nesse sentido, por não estar previsto na lei orçamentária. E aí, fala-se, justifica-se que, no outro ângulo, verifica-se que o Poder Legislativo não apresentou qualquer análise da estimativa de impacto orçamentário financeiro. Bom, primeiro que eu quero fazer aqui um pedido, por favor, né? Quando for responder uma emenda minha, não precisa colocar em negrito e em letras maiúsculas. Isso se chama netiqueta, né? É boa educação quando a gente digita, porque quando a gente coloca tudo em maiúsculo e negrito, dá a entender que a gente está gritando. E comigo todo mundo pode conversar, não precisa gritar, porque eu consigo conversar em bom tom. E os recursos economizados até agora, né? Falou-se aqui de impacto orçamentário. Qual o impacto? Gente, isso dá para fazer na ponta do lápis, não precisa ser nenhum gênio da matemática para compreender. Do dia 17 de março até hoje, já pararam para pensar quanto foi economizado em merenda escolar, em gás, em água, luz, telefone, em transporte escolar, né? E aí ainda fez aquela questão de apoio ao transporte escolar quase que ridícula, porque ao invés de continuar, fazer um acordo com eles, para a hora que o ano letivo continuar eles pudessem repor, não, fez um empréstimo que depois vai ser cobrado. Menos mal, fez alguma coisa, mas poderia com certeza ter sido bem melhor. Outro ponto bem intrigante, quando a gente pede a realização da construção do SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, conforme planejamento estratégico traçado por gestão anterior, onde já obtinha até o terreno reservado. Aí justifica que a proposta é manifestamente ilegal, tendo em vista não haver um projeto específico para a construção do SEMAI. Aí eu faço outra ponderação. A gente precisa parar com políticas de governo, né, e começar a ter políticas de Estado. O que seria isso? Uma coisa que é iniciada numa gestão, se é boa, se é para ampliar a demanda. Para quem não conhece o SEMAI, o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, é uma das obras para ficar na história de patrocínio. Ganhou até prêmio ODM Brasil. Por quê? Porque é o atendimento diferenciado de crianças, né, que tenham aí necessidades especiais e que precisam desse apoio, e as famílias se sentem muito acolhidas nesse sentido. E lá tem enorme, né, filas enormes de espera, porque a gente sabe
direto pais estão conversando com a gente, falando sobre essa questão de não conseguir vaga. Nós temos que parar com esses fundamentos vazios. Como assim não tem, se já tinha, né? Então nós precisamos começar a verificar isso. Outra questão é a questão do julgamento, né? Cumprir o julgamento do recurso extraordinário 936-790 do STF, que garante 1/3 da carga horária extraclasse. O que seria essa carga horária extraclasse? É aquela carga horária do professor que é garantida por lei e pela segunda vez o STF julgou como constitucional. Aí falou aqui que a LDO trata-se das diretrizes que serão paradigma e substrato para a propositura da LOA. E a questão versada no julgamento do recurso, como se vê do destaque acima, não tem ligação com orçamento. Espera aí, não entendi. De 0 a 3, né? Nossas professoras de 0 a 3, nossas monitoras, que todas são formadas em magistério, elas teriam o direito desse 1/3 de acordo com o STF, né, de acordo com o entendimento de 1/3 da jornada extraclasse. Desse jeito que fala aqui, fala que isso não é orçamento. Se vai precisar pagar o 1/3 da jornada extraclasse ou dispensar o servidor e contratar outro para cumprir essa jornada, claro que tem a ver com orçamento, né? Então não tem mais o que explicar. E aqui, essas foram as emendas, né, de minha autoria, mas tem diversas outras emendas do companheiro vereador Alcides Ornelas, o qual eu vou passar a parte aqui agora. É mesmo para a sensibilização. Mas nesse momento é triste, né, falar para vocês que assim, um momento tão importante de uma discussão que envolve tantas coletividades e tantas bandeiras distintas da nossa sociedade, e aqui nesse momento nós temos 3 colegas e mais o presidente me ouvindo, né? Além de não estar aberto ao público, né, nós estamos aqui com 4 pessoas só nessa questão de poder trazer essa sensibilidade. Então, quem for assistir isso depois, quem for analisar, que a gente possa realmente, então, buscar esse ideal de coletividade, para que esses vetos não sejam entendidos como vetos e sejam derrubados. E pedir a sensibilização do senhor prefeito, que eu tenho certeza que às vezes isso foi uma forma do jurídico entender, mas que ele possa analisar com bastante carinho e compreender que esses vetos são desnecessários e um desserviço à nossa população. Muito obrigado e a palavra com o vereador Alcides Ornelas.